O bar está aberto. O bar Bons Amigos do Rádio está de volta com suas atividades e a gente abriu o bar para receber grandes personalidades do rádio, mas a gente vai começar. Vocês estão vendo que aqui é um bar de verdade, né? A gente vai começar com o Newton Geiger e o Sérgio Cunha, que vão contar a história do bar. Diga lá, Newton. É com uma satisfação imensa que eu estou reunido com esse time aqui de bons amigos do rádio. O rádio é uma coisa sensacional que sempre fez parte da minha vida. Roma, eu, Sérgio Cunha e Nilo Frateschi estávamos um dia almoçando, um final de ano, aliás, esse ano completa 16 anos que nós fundamos o bar. O bar já pode votar. Já pode, já tá maior para votar. E o nosso objetivo era contar a história do rádio com esses grandes ícones como esses que nós estamos recebendo aqui hoje. Então o bar, hoje, numa roupagem nova, depois de trabalhar, de ser apresentado muitas vezes em bares, nós fizemos no Bar Brahma, Bar Boleiros e no Vila Távola, nós fizemos várias edições. O objetivo hoje é que a gente faça ele em podcast. E esse é o nosso primeiro podcast do Bar Bons Amigos do Rádio. Muito bom. E qual é a escalação do Bons Amigos do Rádio? Quem está na nossa mesa de bar? Aqui nós temos dois L's, Luiz Fernando Malhoca, que é ele, Luiz Henrique Romagnoli, que sou eu. Durante algum tempo houve confusão entre um e outro, na época que a gente estava junto na Jovem Pan. E agora, que rufem os tambores, que subam as vinhetas, que rebumbem os bumbos, porque a gente, em matéria de convidado, meus velhos, vocês vão ver só. A gente tem dois dos maiores nomes do rádio brasileiro e, assim, são completamente opostos e complementares, eu diria. Vamos começar ali dessa poltrona com o homem sorriso do Brasil. Gente, Eli Correia no nosso bar. Eu acho que a gente bate palma no bar, né? Ah, por favor. Oi! Gente! Tem que ter esse oi, gente, né? Com certeza, se não tiver oi, gente, não vale. Você sabe que quando não havia ainda televisão, a minha imagem era pouco conhecida, ainda não é tanto assim, mas vamos dizer que agora seja um pouco mais, as pessoas distinguem mais quem é o Eli Correia. Eu ia nos locais, nos shows, geralmente em circos, né? Eu fazia muito circo, então o pessoal ficava naquela expectativa, vamos ver, na hora do oi, gente, vamos ver se é ele mesmo. Então eu fazia até um preâmbulo antes, tal. Aí quando eu preparava o oi, gente, é ele! Aí o oi, gente, era identidade. É o seu RG, né? É mais ou menos por aí, viu? Eli Correia, você veio do interior, você começou com 9 anos de idade, é isso mesmo? Não, na verdade, iniciar. Primeiramente, quero dizer do prazer de estar aqui, meu Deus do céu, que alegria, gente, nós podemos estar aqui ao lado de um ícone do rádio também, que daqui a pouquinho vocês vão anunciar, né? Não cabe a mim agora queimar aí a surpresa, mas então aqui no bar, olha aí, Bons Amigos Bons Amigos do Rádio. Bar. Então, eu com 9 anos, de verdade, foi no terceiro ano primário, o professor Luiz Fabretti, ele achou, não sei por cargas d'água, que numa das leituras feitas em sala de aula, que eu poderia, quando crescesse, ser locutor. Ele parou a leitura, assim, falou, aplausos para ele. Aí todo mundo aplaudiu, não entendi nada, falou, quando você crescer, você pode ser locutor. Pode ser... Nessa das alturas, aquilo gravou de tal modo que, a partir daí, a primeira oportunidade que eu tive foi trabalhando numa loja chamada Casas Pernambucanas, que lá em Sertaneja, no Paraná, interior do Paraná, que então fazendo propaganda nos finais de semana, nos sítios, fazendas, eu um dia, já com alguma idade, já estava com 13, 14 anos, já tinha passado aquela fase da mudança de voz, né? Falar fino e falar grosso, aí já estava já agora a voz mais firme, aí eu falei assim pro seu Oliveira, deixa eu falar um pouquinho aqui, só para eu matar uma vontade, tinha aqui uns 14 anos, ele falou, olhou assim, só que umas vacas, uns bois, assim, falou, não pode falar aqui você pode falar, mas vai falar lá na loja que eu deixei você falar. Aí quando eu falei, ele falou, rapaz, você parece locutor mesmo. Dali até hoje, nunca mais deixei de falar em microfone. Muito bem. Ao lado, então a gente vê uma figura do AM, uma figura do rádio popular, desse Brasilzão, do Oiapoque ao Pari, dos Pampas aos Seringais. Agora a gente vai para alguém que, apesar de ter começado no AM, no bom e velho show de rádio, mas antes disso teve umas outras histórias, se desenvolve no FM. Bom, o inimitável imitador Beto Hora. Tiro!
Tá certo. Não ia deixar essa, né? Eu Olha, cara, eu vou falar uma coisa, antes de agradecer o convite. A gente percebe quando um programa vai ser legal pela entrada, quando a gente chega no ambiente. Então eu tenho certeza que esse marco zero do bar vai ser um encontro histórico. Até porque eu tenho um carinho por esse cara tão grande e gigante. Esse cara já abriu as portas para mim várias vezes para ajudar outras pessoas. Agora chegou a vez de você abrir a porta para me ajudar, não, tô brincando. Mas esse cara, para mim, ele é não a antítese. Eu sou a antítese do rádio, mas ele é o rádio, a persona do rádio, na minha opinião. Se Zé Beto estivesse vivo, também seria, junto com ele, a persona do rádio. Esse cara, para mim, é fora de série. Temos então esses dois grandes nomes do rádio brasileiro e a gente vai contar um pouco de histórias para ele. Quem vai fazer a primeira pergunta? Luiz Fernando Malhoca já vai puxar a primeira pergunta. E a gente sempre tem o lado de contar histórias, mas contando história do rádio, a gente também vai mostrando para você interessado, se ainda está interessado em rádio, nada tirou da sua cabeça fazer rádio? Não desistiu? Bom, agora é tarde, você já está contaminado. Então, além de ouvir as histórias, você vai saber como é que funciona, o que tem por trás, o que tem debaixo da saia. Luiz Fernando Malhoca, meu queridíssimo. Muito obrigado pelo convite dos nossos amigos diretores do bar e principalmente tendo dois amigos para conversar com a gente. Alguma coisa a gente sabe, outras a gente vai perguntar. Eli, eu gostaria de saber uma coisa. Nós já trabalhamos juntos, já faz mais ou menos 40 aninhos, alguma coisa assim, e eu estava começando a minha carreira no rádio. Eu tinha 10 anos de televisão, mas isso não tinha. A linguagem era outra. Teve um sábado em que o nosso querido Neno da Poligram falou comigo: vem conhecer um outro lado da coisa. E ele foi me buscar num Galaxy ou qualquer coisa assim. Passou, é o tempo, né? Passou pelo onde é o Cinerama, hoje não é mais, e ali tinha um hotel e veio Sidney Magal para o carro do Neno e nós fomos. Aí, de repente, quando chegamos nos bastidores, alguém estava, olha, o Eli já chegou, o Eli vai fazer a abertura. Eu falei, que legal, então vou conversar com ele, que afinal a gente trabalha junto, mas não tem chance de conversar. Quando eu entro, Eli subiu o Magal, fez o show, aí nós seguimos, 10 minutos depois, e fomos para outro clube para fazer. Como era isso? Explica esse jogo que tinha com o ouvinte, que era um começo gostoso. Na verdade, eu fazia muitos shows. Isso aí, talvez tenha sido do rádio o cara que mais fez shows, seja em forró, seja em circo, seja em praça, seja em o que pintasse. Eu era um cara muito determinado, muito dedicado. E às vezes, nem sempre aquilo que eu anunciava no rádio. Eu chegava em tempo porque eu tinha um outro anterior, atrasava, mas funcionava dessa maneira. Mas no caso você citou até o Magal, eu me lembro que num show que eu fiz com o Magal, ele cantou todas as músicas e menos uma, que eu falei para ele: Magal, essa música tá com pinta de campeã. Falei assim para ele, né? Ele falou: mas que música? Aí eu falei: olha, essa aqui, pelos meus ouvintes mandavam carta, era a sua carta, vale música, né, aquela coisa, e recebiam sacos de cartas. Falei: essa música está estourada. Ele falou: mas qual? Meu sangue ferve por você. Aí ele falou: mas essa, talvez tivesse uma outra balada, ele estava naquele do Amante Latino, aquelas coisas todas, e aquela tinha, ele falou: olha, e não deu muito tempo, a música estourou, realmente a música explodiu, e é uma marca dele hoje, o Meu Sangue Ferve por Você. Então, poderia ser possível realmente que às vezes em alguns shows a gente se desencontrasse, porque eu fazia muitos shows, e às vezes o mesmo artista eu fazia em 2, 3 lugares, e de repente eu me atrasava, mas era muito legal. Os shows me ajudaram muito a me tornar, vamos dizer assim, mais popular.
Porque, obviamente, você ia em forrós, ia em circos, em todos os bairros de São Paulo, não tem um que eu não tenha ido, e então, e fora depois, né, fora de São Paulo também. Agora, você imagina esse galã 20 anos atrás? 20 não, 40. Há 40 anos atrás, esse galã, atrás. hein? Que as esposas não ouçam e vejam esse programa, o trabalho que esse homem deu. Não, que nada. Era uma pessoa muito. Além de simples, eu era uma pessoa muito cheio de vergonha. Rapaz do céu, olha, eu vou dizer uma coisa, até hoje aqui, eu tô meio aqui, lá ao seu lado, lá dessas moças aí, viu mesmo? Mas então é engraçado isso aí. Isso me reporta, inclusive, uma vez na Rádio Jauense, em Jaú, tinha o Ivan Buchala. Ivan Buchala, ele imitava, às vezes, assim, gay. E eu vinha de Barra Bonita fazer eu tinha começado na Rádio Barra Bonita e vim fazer um teste na Rádio Jauense. E aí o Ivan, ele meio que derrubou uma caneta e veio assim, né? Falei, rapaz do céu, meu Deus, e agora o que eu faço? E ele então, a caneta ficou encostando em mim como se quisesse sentar no meu colo, assim. Falei, eu fui ficando tão mal, tão mal. Aí, aí eu vi que tudo era uma coisa assim para distrair, para tentar ver se eu me descomplicava, né? E acabei sendo contratado pelo Rádio Jauense e acabou fazendo um grande sucesso lá. Um programa que era sempre falando com os ouvintes, sempre conversando com os ouvintes. Os ouvintes sempre foi parte importante na minha vida. Testemunho. Em 990, era o século passado ainda? Era final do século passado. Sérgio Leite e eu, mais vários amigos, trabalhávamos na Globo FM, uma tentativa da Globo de fazer o FM deles dar certo. Não deu porque depois, qualquer dia a gente faz um só sobre isso, só o Sistema Globo de Rádio fazendo rádio em São Paulo. Vocês vão ver que belezinha. E aí, assim, eu tinha um escritório lá perto. Vender show, aquela coisa, receber gente, fazer publicidade e tal. E o nosso horário, o horário que o Serginho entrava e eu entrava, era mais ou menos batia com o horário que o Eli saía. Não era raro, e eu vi mais de uma vez, ele descendo as escadas, ainda na Rua das Palmeiras, aquele tanto de gente querendo falar com Eli, e aí vinha o pessoal do estúdio, dava uma força, tal. Quando você olhava para o lado, sabe o que tinha? Eli Correia correndo por as palmeiras acima para as fãs não pegarem. Não, e as pessoas procuravam muito o Eli para pedir coisas. Puta, eu preciso disso. No meu caso, as pessoas vinham para me dar as coisas. Puta, você está muito mal vestido. Toma camisa, uma calça. Veste uma coisinha melhor. Você sabe que esse trabalho social, vamos dizer que hoje a gente chama de trabalho social, mas antigamente era atender as pessoas, né? Eu me lembro que eu saí do estúdio da Globo e eu estava com a vontade no banheiro apertado, assim, né? E eu saí do estúdio e correndo, que o banheiro ficava logo ali perto. Do que eu saio, eu vejo uma mãe, uma avó, se me fala a memória, com uma menina de uns 10 anos, 11 anos, assim, desse jeito, toda coladinha, assim, né? Eu até esqueci que estava com vontade de ir no banheiro. Eu falei, o que aconteceu? Falei, não, a minha filha lá no Amazonas, ela foi brincar, minha neta, não sei, foi brincar e foi jogar álcool, e o álcool veio, explodiu o negócio, e ela estava com colã. Então colou, sabe aquela. Ficou assim, colado aqui, todo. Naquela hora, bicho, eu voltei pro estúdio e olha, me movimentei, tudo foi jeito, e eu falei até com o Hospital Defeitos da Face, ali na 23 de Maio, ali, onde fica em frente hoje o Fogo de Chão. E na hora a gente pegou uma viatura da rádio, levou a menina. Tempos depois, eu estou assim lá em São Miguel fazendo um show, e uma menina toda bonitinha sobe assim com a imagem de Nossa Senhora para me entregar, e atrás dela uma senhora. Eu lembrei da senhora, dela não. Falou, olha, senhora, ela está perfeita, graças àquele trabalho. Então eu acho que o rádio serviu para que eu pudesse também fazer esse tipo sei lá, de poder fazer alguma coisa pelo próximo. Isso é maravilhoso. Né? Inclusive... Mas eu também, Eli, vou te contar uma história, que eu quase toda semana eu recebia, dá vontade de chorar, desculpa, até me dá um pouco. Eu recebia toda semana uma ligação de alguém que eu tinha feito o bem também. Bateu o carro porque não prestou atenção no trânsito. Quase toda semana, sem sacanagem, quase toda semana, eu falava alguma coisa no rádio, o cara ia dar risada, abaixava a cabeça e batia no da frente.
E você nunca capitalizou isso para pegar uma boa de uma empresa de seguro? Não é, cara? Tá Não, vendo? nós trabalhamos, fizemos muito tempo. Newton Ô. Geiger, mande bala. Na verdade, a gente tem uma curiosidade muito grande, porque o Beto, um dos maiores imitadores que já passou pelo rádio. Como isso começou? Qual foi a pegada? Fala assim, pô, você vai ser imitador, eu vou ser imitador. Uma vez, isso foi na década de 70, mais ou menos em 1970, não, um pouco mais para frente. Pouquinho, quando é que começou o FM? 80. 80, Eu acho que 80. foi em 1980. Eu conheci um cara que ele fazia um programa na Jovem Pan e ele falava... Como era o nome do programa? Acho que era Mike Nelson, se eu não me engano, o programa era Mike Nelson. Aventuras de Mike Nelson. É. E, cara, eu vi aquele cara imitando, eu falei, puta, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso conhecer esse cara. E ficava na Paulista andando para lá e para cá para conhecer esse cara. Eu trabalhava de office boy na época. Não, já não trabalhava mais de office boy. Já estava já com intenção de rádio já. E, puta, até que teve um dia que eu tive a oportunidade de conhecer o Serginho Leite. Falei, puta, eu preciso conhecer esse cara. Conheci o Serginho Leite, bati um papo longo com ele, e eu falei, a partir de hoje é isso que eu vou fazer. É o rádio e é isso que eu vou fazer. E dali, eu era músico de botequim e já fazia algumas brincadeiras com a voz. Tanto é que, como o Romagnoli falou, no finalzinho do show de rádio, eu não cheguei a entrar no ar no show de rádio, mas acompanhei toda aquela saga até a época do Quem São Esses Caras. Eu acompanhei eles ajudando, fazendo uma coisa, e dali eu saio com a Laor Coutinho e fico 22 anos fazendo show para lá e para cá. E como assim, uma das primeiras imitações aí, pra gente ir no fundo do baú, como nasceu, como começou? Eu até fiz um filme agora, o filme da história do Silvio Santos, que ele odiou, diga-se de passagem. Eu fiz, se vocês assistirem esse filme, eu fiz o Gil Gomes. Foi meu primeiro personagem. A noite estava clara, por incrível que pareça. João saiu de casa. Se ele ia voltar, ninguém sabe. E aí, cara, a gente fez, só para você ter uma base. O Sesc promoveu um festival de quem era o melhor imitador do Gil Gomes. Ele ficou em segundo lugar, o Gil Gomes. Ele mesmo mandou a fita e ficou em segundo lugar. Ele era um ícone, cara. Agora a gente já sabe alguns dos culpados. Eli, vamos voltar para você, porque eu quero pegar um pedaço da subida, da ascensão do rádio popular como a gente conhece. Porque nos anos 60, até o começo dos anos 70, alguns de nós estávamos vivos, não que ninguém vai assumir, existia um rádio popular que ele era nas bordas do dia na rádio. Quem ocupava o espaço nobre em Bandeirantes e Jovem Pan eram programas musicais atualizados, digamos que se fosse hoje seria um pop, né, Luciano? Então, assim, Enzo de Almeida Passos. E aí os apresentadores populares ficavam na borda do dia. E como é que foi essa ocupação que os apresentadores populares que falavam direto com o público da cartinha e da música mais popular, menos MPB, menos a música americana, como é que foi essa ocupação do espaço? Romagnoli, na verdade, não foi nada planejado. Nós tínhamos, então, quando eu cheguei em São Paulo, eu fazia o Sua Carta Vale Música e o Sucesso que Você Pediu, que as novelas deixavam de serem apresentadas no rádio, e cada novela que terminava, que não seria reposta, vamos dizer assim, então entrava o programa Sua Carta Vale Música, até que por fim acabaram-se todas as novelas e ficou uma programação que as coligadas iriam mandar para toda a rede. E eu seria um estagiário para aprender a programação e levar até as outras emissoras.
Só que eu pensava comigo, na hora H mesmo eu vou ficar em São Paulo, não vou embora não. Mas enquanto eu ficava lá fazendo meu estágio, eu pegava um dinheirinho que dava para eu pelo menos me manter, né? Então, na verdade, foi algo assim, que atendendo as cartas, os ouvintes que sem nenhum tipo de vamos dizer, de um roteiro ou de alguém que imaginasse um programa, era só carta dos ouvintes. Então era Sorria, Evaldo Braga, era Lindomar Castilho e não sei mais quem, e assim por diante, Cláudio Roberto, aqueles artistas que o povo gostava e que a elite, obviamente, não tinha odiava. E então ficou bem dividido. Tinha o sertanejo, tinha esse popular e tinha o Tom Jobim e daí para diante todo esse pessoal, João Gilberto. Então tinha a Jovem Guarda também, né? Mas a Jovem Guarda fazia parte desse escopo aí, sabe? Então, na verdade, as pessoas pediam Roberto Carlos, todo dia tinha que tocar Roberto Carlos, e daí por diante. Mas, na verdade, eram esses anos 80, já que a Jovem Guarda já tinha deixado aquele embalo, e já tinha vindo já esse tipo do Evaldo Braga, do Lindomar Castilho, quem mais? Mais um monte de gente. Então, na verdade, não foi uma escolha assim feita a propósito para tocar popular, foi uma coisa que aconteceu e eu me identificava totalmente. Eu não era nem a elite, eu era sertanejo, mas não era um sertanejão. Eu gostava de um sertanejo mais assim leve. Então, podia até tocar. Aliás, talvez nesse horário nobre, suposto no horário nobre, quem tenha tocado, talvez a primeira vez, música sertaneja tenha sido eu. Porque a pessoa, mas você vai estar louco, vai tocar. Aí eu tinha feito um programa exatamente ao meio-dia, e tocar meio-dia sertaneja era um negócio absurdo. E foi eu, talvez, que quebrou essa barreira de tocar música sertaneja. Isso foi o quê? Capital? Não, isso foi na Globo. Na Globo? Não, foi na Record. Tá. No começo da minha carreira foi de manhã, de madrugada. Aí depois, quando eu fui contratado pela Record, isso foi em 79, aí sim eu fazia à tarde, porque o horário da manhã era ocupado pelo Zé Bétio. Era Zé Bétio, Gil Gomes, o Silvio Santos fazendo ao vivo com o Nelson Rubens, Barros e Alencar, e vinha eu. E esse horário aí da 1h até as 3 foi que eu, pela primeira vez, nesse horário assim, coloquei a música sertaneja. Todo mundo achou um absurdo. Colocar a música sertaneja a esse horário, quem diria que mais tarde seria a programação do dia todo sertaneja, né? Mas é mais ou menos isso, o Luiz Fernando e ele. O Chico Paz de Barros contava que fez uma pesquisa nessa época, nos 70, o que estava acontecendo, qual era a tendência e por que apareceu o fenômeno Zé Bétio. E ele descobriu, através de pesquisas, assim, tinha muita gente do estado de São Paulo vindo para São Paulo para estudar e para trabalhar. Então, o caipira, entre aspas, veio para São Paulo e começou a se identificar a partir de rádios como a Record, e depois a Capital, e depois a Globo. E o Zé Bétio, o Beto imita o Zé Bétio? Não, eu nem lembro. O Gordão, 7h30. Cala a boca, tchau. Joga água nele. Tem uma coisa que é notório isso. Todo mundo queria trabalhar em rádio. Teve uma época que assim, o cara fazia qualquer arte cênica, qualquer coisa nesse sentido, e não conseguia trabalhar na televisão, ele queria o rádio. Só que trabalhar em rádio era a coisa mais complicada do mundo, porque todo mundo do rádio queria aquele cara que faz a Bandeirantes, 6h32 e a partir de agora. Sabe aquela voz? É verdade. Você tem toda a razão. Então, ninguém tinha essa voz. Quando veio o Zé Bétio pro rádio, ele quebra esse paradigma. Ele fala, qualquer um pode trabalhar no rádio. O Zé Bétio, na verdade, foi o precursor do cara normal trabalhando em rádio. Exatamente. Porque até então, se você se lembrar, quem eram os locutores, Luiz Jatobá, nossa, Ferreira Martins. Tanto, Beto, que a primeira vez que eu falei no rádio, quando eu saí, uma moça que estudava comigo falou, eu acabei de escutar no rádio. Eu imaginei que ela ia falar, tipo, voz do Hélio Ribeiro, aquela coisa assim, né? Falou, parece que você fala dando risada. Eu falei, caramba, eu estou imaginando o grande jornal falar do Tupi aqui nos Vozeirões. Nossa o seu redator-chefe na Globo. Filho, lembra?
De repente, Repita. ela fala que eu tô falando dando risada. Eu falei, putz. E quebrou. A quebra do paradigma foi com o Zé Beto e com o Eli, que o Eli também conseguiu mostrar que, apesar Homem que o Eli tem sorriso, né? apesar que o Eli tem uma bela voz, mas que qualquer um poderia trabalhar no rádio. E o Zé Beto era um louco, cara. O Zé Beto era louco. Ninguém me tira da cabeça que o Zé Beto não batia bem da cabeça. Posso contar mais uma história? Eu estou falando muito, mas enfim. Serginho Leite e eu, na Rádio Capital, onde a gente fazia o departamento de esportes. E aí, a gente foi até lá para discutir não sei o que e tal. Aí, passando por lá, estava o Zé Bétio. A gente parou, foi lá conversar com ele e tal. E aí a gente saiu para uma outra reunião, ouvindo o rádio. E aí a gente ouve, o Zé Bétio, perdoe a imitação da imitação, tá? Aí tá Serginho e eu no carro. E, gordo, olha, o gordo tá com um mau hálito, gente, mas um mau hálito que parece que ele tá de cabeça para baixo. Falei, Serginho, não adianta, não dá para escrever nada mais engraçado que isso. Ele é exatamente. Ele era demais, ele era demais. Quem vai puxar histórias, quem vai dar dicas de histórias boas dos nossos... Só quero lembrar uma coisa, aquela de colocar uma música sertaneja naquele horário que era proibido, né? Já imaginou colocar... não foi assim a torta direito, nós colocamos o Boa Tarde Sertão, mas para abrir uma possibilidade, Boa Tarde Sertão, você entendeu? Aí tocava uma música sertaneja, pro pessoal segurar, porque todo mundo achava um absurdo colocar uma música sertaneja durante o dia, né? Ou era de madrugada, era de noite. Exatamente, as pontas do rádio que eram entregues para o homem que acordava mais cedo e Exatamente. no fim do dia ainda não tinha televisão e ia para casa escutando música. E engraçado que em Jaú tinha uma pessoa que lembrava muito o Zé Beto, chamado Campinho. Era exatamente o estilo do Zé, só que o Zé ainda não tinha existido, ainda não existia. Quem dizia era o Campinho. Até hoje eu fico pensando, claro que não tem nada a ver, mas será que o Zé Beto algum dia não ouviu o Campinho e viu essa maneira fácil, simples de falar assim, sabe? Campinho. Então, e o Zé Beto era exatamente o que o Beto falou, era o autêntico, né? Era o autêntico, Conversando aqui, já viu mesmo. Homem normal, não tinha. Porra, eu me lembro, cara, do primeiro comercial que eu fui gravar. O cara ligou, me botou dentro do estúdio e falou assim: fala alguma coisa aí. Aí o produto que eu ia gravar era qualquer um. Falei, boa noite e tal. O cara falou, belo toco de voz. E aí ficou. Mas eu me lembro que essa época, para você fazer um comercial ou trabalhar em rádio, você tinha que ter o vozeirão, senão não entrava. E esses caras é que quebraram esse estereótipo. Não precisa ter voz. Você tem que ter a comunicação. Você tem que saber falar. E para quem você vai falar? Qual é o teu público? É esse? Pode falar com ele. Fica à vontade. Tanto é que foi recorde de audiência que só foi batido pelo Na Geral. Da categoria Modéstia as Favas, né? Mas então, eu gostaria de dizer que vocês estão comendo salgadinhos de Dedê Salgados. Nossa, Para dizer a verdade, estão comendo muito menos do que deveriam, porque estão falando muito. Só tá falando? Mas isso é o rádio. Exatamente. E você esqueceu que está sem microfone. Estão no bar. Agora, Tomando também a nossa cervejinha do Quincas. Não quiseram tomar cerveja, pelo menos por enquanto. aí é uma questão de imagem, né? Mas pode botar a cerveja no ar. O Beto Hora estava falando sobre o Pelé e o show de rádio sacaneava muito com o Pelé, porque tinha um boato de que ele gostava de tomar uma escondido. Então aí o Serginho fazia, quando ia visitar os personagens do Santos, né, que o Lança-Chamas e o Zé das Docas, e o Zé das Docas era sempre bêbado. O Lança-Chamas sempre bêbado. O Zé das Docas, o Santos joga hoje? E aí chegava o Pelé e falou, ô rei, vamos tomar uma ali. E aí o Serginho imitava, não, escondidinho aqui, não, põe um Guaraná para disfarçar aqui, põe um whiskyzinho e põe... Porque era muito clássico ouvir o Oi, gente, abrir as manhãs, que era maravilhoso. Queria que você falasse pra gente como nasceu isso, como nasceu esse bordão.
porque ele é marcante e vai ficar para sempre. O Oi Gente ficou ali rotulado dentro do rádio como uma das coisas mais maravilhosas já criadas no meio. E também contar pra gente um pouquinho da cartinha, porque a carta era a coisa mais sensacional no programa e a gente ficava preso no rádio, querendo saber o fim, se emocionava, se envolvia. Como era isso, Eli? Olha, o Oi Gente nasceu da maneira mais acho que trivial possível, mas assim, sem querer. Um amigo que vendia uns shows para mim, o Nelson, que começou a escrever, que eu falava acho que com alguma constância, oi gente, aí vem ele correr, oi gente, aí vem ele correr, escrevendo naqueles cartazes que os circos, né, pregavam nos bairros. Eu falei, mas por que você tá colocando oi gente? Não, porque você fala no rádio, e é legal. E então eu comecei a pensar, o Chico, pai de Barça, a partir da mesa, falou assim, a partir de hoje você é homem sorriso do rádio. Eu era realmente um cara bem alegre, talvez eu tenha antecedido o FM, talvez o FM com aquele embalo todo dele, eu tivesse sido um pouco antes o FM, vamos dizer assim, né? Daquele pique, daquela alegria toda. E então eu tinha dificuldade em dizer, alô, ouvintes, senhoras e senhores, não queria esse negócio, eu queria uma coisa mais rápida, mas... Então foi onde que eu, sem querer, comecei a falar, oi, gente, ele registrou, e falando em futebol, o momento de maior alegria do futebol é o gol. Na hora que o locutor anuncia, é gol! Eu tentei, então, começar a imitar o gol com o meu oi, gente. Oi, gente! Sensacional. Que legal. A carta da saudade, uma coisa que não tem nada, como é que, né? Uma vez eu li uma entrevista do Walter Clark, ele dizia que você deve fazer as coisas todo dia, mesmo que seja, mas diferente, para que aquilo igual, vai e enjoa. Eu não sei por que cargas d'água, eu pensei então numa história, que a história seria sempre a saudade, mas cada história teria uma história diferente, cada carta teria uma história diferente. E foi assim que eu comecei a fazer primeiro cartas de amor, porque já que eu era um sorriso do rádio, aquela coisa de alegria, como é que eu vou fazer uma coisa de tragédia, vamos dizer assim, né? Até que eu recebi uma carta contando uma tragédia, e aquela carta ficou ali. Aí um dia resolvi fazê-la, e foi essa que repercutiu. Todo mundo esqueceu as de amor, né, com um momento feliz e tal, mas lembrava da tragédia. Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Eu vou agora narrar o que vier, viu? Olha, não vou me lembrar daquelas, mas me lembro de algumas, por exemplo, essa aí pode parecer até brincadeira, mas não é. É a mandinga da banana. Então, uma pessoa mandou uma carta para mim e dizendo que queria tanto uma outra pessoa de volta, e eu perdi, eu não vivo, eu estou a fim até de me matar, aquelas coisas todas. Aí alguém falou assim, peça para essa pessoa fazer essa mandinga. Aí eu narrei a mandinga da banana. Você vai e compra uma banana da terra, você parte a banana, coloca mel, coloca açúcar, depois marra essa banana com linha preta, coloca num pires, num pratinho, vai num rio e joga isso em água corrente. Olha, a verdade é que foi feita a moça que tinha mandado a carta fez essa mandinga e depois me manda uma outra dizendo, ele voltou. Rapaz do céu. Deu uma crise de banana na terra, da terra nas feiras. Um dia eu fui na feira e falei, rapaz, o que você fez lá no rádio? Que olha, é chegar a banana da terra e acabar. Olha, eu acho que uma das poucas coisas que o público em geral não sabe é que na música da Blitz, na hora que o caminhoneiro recita aquela frase, volta, lindo Orlando, onde quer que você esteja, foi em homenagem a ele. É verdade, cara. Pode perguntar pro pessoal. Não, tem muitas cartas. Porque só ele fazia esse tipo de coisa. Só ele fazia isso. É descendência da radionovela, né? Quer dizer, é dramaturgia. E o detalhe, eu era obrigado, porque lá nas coligadas você não podia sair do estúdio, você tinha que ficar dentro do estúdio e ouvir as novelas. Então você tinha que ouvir as novelas. Então acabava uma novela, vinha outra, e então você tinha que ficar ali ouvindo, não podia sair do estúdio. Eu acho que isso aí, de alguma forma, acabou impregnando em mim. Aí eu peguei uma música do Odair José, que é o Que Saudade de Você, aquela frase, que saudade, ele conta a história e depois termina, que saudade de você. Só peguei aquele trecho e marcou até hoje. Você vai nos lugares, o pessoal fala assim, que saudade de você. Fala, olha só, marcou também até
Como é que chama lá? A música. vinheta. A vinheta do Eli, Odair. topa inverter um pouco? Hum. Conta uma história engraçada que tenha acontecido com você. E eu vou contar uma triste? É. Conta uma história que tenha graça. A gente tava batendo papo aqui, acho que você lembrou uma. Você diz uma história, mas não de saudade. Não na saudade, não, uma história que aconteceu com você mesmo. Essa história ela é engraçada, mas naquele tempo eu fiquei tão mal, rapaz. Fiquei tão mal depois que fui embora. Eu fui fazer um teste, agora eu me lembrei o estúdio Dexon, na época Dexon. O dono era Décio e virou Dexon. E eles faziam aqueles jingles, né? Tinha um vendedor que ia nas rádios, tal, fazer jingle, tal, aquela coisa toda, ele levava o pedido, lá, o estúdio gravava, e depois você recebia lá na rádio os jingles, tal, gravados pelo estúdio. Bom, e esse rapaz falou, o dia que você quiser alguma coisa, vai lá em Ribeirão, procura a gente lá, a gente apresenta você nas rádios. E um dia, realmente, eu resolvi em Ribeirão Preto. Aí eu fui lá falar com o senhor Décio, mas do seu jeito assim, viu, Romagnoli? Aí eu tô assim, sentado, e é uma cadeira, eu tô indo, voltando, porque ela é muito macia. Não estava acostumado. Eu não estava nunca, sentar em banco de madeira. Agora você tá ali, eu tô assim, sabe, segurando, e eu afundo. Aí ele fala, qual a sua graça? Eu falei, não, eu não tô com graça, é que eu não tô me entendendo aqui com o banco, eu não tô conseguindo sentar. Aí ele falou, não, eu tô perguntando o seu nome. Eu falei, meu nome é Eli. Eu pensei que ele achou que tivesse uma graça ali no banco. Foi uma coisa assim que depois eu falei, que vergonha, meu Deus, que vergonha. Uma história dessa que os dois irmãos chegaram na cidade e a mulher falou assim, a gente tá procurando emprego, nós dois? Aí a moça falou assim, então você tira uma foto de vocês dois e traz pra mim amanhã. Aí eles foram lá no Lambilândia e tiraram a foto dos dois abraçados. Assim, levaram. Tira uma foto vocês dois, né? Não, são umas coisas assim que é triste, mas na hora assim você fica, porque eu fiquei muito mal mesmo. Para não esquecer isso é porque ficou marcado, porque, poxa, aí que eu vi depois, mais tarde eu vi alguém se referir a outra pessoa com graça, qual a sua graça, qual o seu nome, mas na época eu nunca tinha ouvido, nunca ninguém falou qual a sua graça. Era muita coisa nova, né, Eli? Cadeira macia, palavra diferente. Poxa vida. Não, e outra, e lembrando que eu era um caipira do mato mesmo. Eu não sei nem como é que eu dei certo de vir em São Paulo enfrentar isso. Porque, olha, eu era muito, mas muito caipira. Mas acho que todo mundo veio do interior. A maioria dos grandes caras do rádio vieram do interior. A maioria veio do interior. Salvo alguma. Teve uma época que Marília era a maior fornecedora de vozes. Eu sou de Marília, mas eu passei na fila do roteiro. Né? Pois é. Porque assim. Né? Sim. O rádio esportivo. Mas Sulisses Costa, os irmãos dele. Maciel. Um monte de gente, Marília. Dirceu Marchioli, maravilha. Ai, quanta história, meu Deus do céu. Agora bom, acho que você contar uma história triste não é o caso, né? Não, as minhas histórias já ficaram tristes, e tanto que eu conto, né? Porque, mas eu tenho uma história de rádio, dentro do estúdio de rádio, que essa eu não vou esquecer nunca. Quando eu entrei na Bandeirantes, o nosso chefe era um cara chamado Carbone. Todo mundo conheceu. E o Carbone falava desse jeito. Eu vou te pedir uma coisa e você vai ter que atender, porque você não tem como não atender. Você não pode imitar nem o Zaidan e nem o Zé Silvério. Beleza, tá bom. Não pode imitar o Zaidan e não pode imitar o Zé Silvério. Tá, beleza. Tá bom. E eu odiava que interrompesse o programa para falar trânsito, ou para falar alguma desgraça que aconteceu. Eu não gostava, eu odiava. E estava casando lá o filho da princesa Diana. Estava casando o filho da princesa e entrou o Nelson Gomes no ar, que o Nelson fazia televisão e a cabine da Bandeirantes, né? E entra a voz do Nelson Gomes, e o cara, tá bom, tirou o som do rádio, botou o som da televisão, e estamos dentro do estúdio, eu, Lélio e o Zé Paulo. Eu não tinha o que fazer. Boa noite, Brasil! Boa noite, ouvintes da Bandeirantes! A partir de agora, começa o espetáculo! O
casamento do príncipe Zaidan, boa noite, Zaidan. Boa noite, Zé, prazer, estamos aqui. Dá licença. Tá, mas brincando, nós três aqui dentro do estúdio. E tava todo mundo dando risada, porque eu falava muita bobagem. Ó, Zaidan, quantas pessoas para pintar essa carruagem, hein, Zaidan? Ó, Zé, mais ou menos, foram 300 travestis só para decorar com florzinha, isso. Ó. E os caras rolando de dar risada dentro do estúdio. O que o Salsicha fez, o operador? Tirou o som do Nelson Gomes e botou a gente falando aquelas bobagens. Liga o Carbone pra rádio. Pelo amor de Deus, tira esses loucos do ar. Pelo amor de Deus, tira esses loucos do ar. E aí, ele volta o Nelson Gomes. Aí liga o Johnny pra rádio. Pô, deixa os caras. Tava muito mais engraçado do que o casamento. Excesso de zelo, né? O que aconteceu? No outro dia eu falei, e agora, cara? Eu vou ter que encontrar o Zé Silvério. E o Zé Silvério sempre foi uma pessoa muito séria. Eu falei, pô, eu não sei o que eu vou falar pro Zé, porque ele não gostava que imitasse ele. Aí eu saio do estúdio, o programa acabava às 7 horas, 8 horas, perdão. Eu saio do estúdio, eu dou de cara com o Zé. Aí ele olha pra mim e fala assim, eu vou falar um negócio pra você com toda a sinceridade do mundo, viu? Sabe, às vezes as pessoas acham que a gente é bobo, né? Que a gente não gosta de determinadas coisas. Mas eu já vi muita gente me imitar, eu vi muita gente. Mas pensar como eu penso, eu nunca tinha visto. Aí pronto, Aí liberou. Aí Ele contando histórias da força do rádio. Você estava aqui falando nos bastidores, aí nosso público deve saber que geralmente os bastidores de um programa de rádio e televisão são tão bons ou melhores do que a transmissão ao vivo. Estamos tentando resgatar isso aqui no bar. Da força do rádio, uma campanha que você liderou e que foi um sucesso imediato em cima de um drama humano muito forte. É verdade, isso aconteceu. Eu não sei o ano exatamente, mas foi logo assim que a Daniela foi assassinada pelo Guilherme de Pádua, aquilo comoveu o país todo. Estava numa novela, né, da Glória Pérez, aquele sucesso todo, e de repente aquele assassinato. Então, sei por cargas d'água que eu tomei aquilo para que a gente... Porque se você conseguisse 1 milhão de assinaturas, você poderia transformar em crime hediondo um crime como aquele e outros que viessem eventualmente acontecer. Crime hediondo, que seria muito mais punido severamente do que normalmente me parece que um homicídio assim comum. E olha, foi um movimento muito grande. Nós alcançamos em poucos dias 1 milhão de assinaturas em São Paulo e tive ainda fui a Brasília juntamente com a Glória Pérez, juntamente com o viúvo marido, que era, eu esqueci o nome dele agora. Gazola, Raul Gazola, foi o Fazano, foi a Rosa Maria Murtinho, foi aquela que era um sucesso na época, Cristiana Oliveira. Então nós fomos lá, falamos com o presidente do Congresso Nacional, entregamos mas 1 milhão de assinaturas para que pudesse então dar entrada à mudança da lei, tornar-se um crime como aquele, um crime hediondo, e obviamente o assassino sofreu uma pena muito mais rigorosa do que... Foi o início da Maria da Penha. Exatamente, que viria culminar mais tarde na Lei Maria da Penha. A força do rádio, né? A boa e velha força do rádio. Então, olha, você tendo um foco, a possibilidade de você concretizar aquilo é muito grande. Não é? Muito grande. O rádio, o Romagnoli, o Na Geral fez um programa num shopping em Santos. Eu confesso a você, quem estava lá que estiver assistindo esse programa vai comprovar. Eu nunca imaginei ver o número de pessoas que eu vi para um programa de rádio. Você vê? Eu nunca imaginei. O shopping tinha um vão livre muito grande, com 5, 6 andares, e todos os pavimentos, repleto de pessoas para ver como é que era feito o programa de rádio. Quer dizer, o rádio exerce uma magia fora do comum. Só que o que acontece, e agora vem a crítica, o rádio caiu na mão de gente que não sabe fazer rádio.
E eu estou falando isso, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com ele. Ele está no ambiente dele, Mas eu caí na mão de gente que não sabe fazer rádio, que não conhece do rádio. E até hoje eu vejo, eu tenho visto profissionais que eu falo assim, não é possível, gente. Esse cara não entende absolutamente nada de rádio, do gosto popular, do que as pessoas querem ouvir. Você está entendendo? E tenta transformar o rádio num veículo que está virando, sei lá, um Frankenstein, um negócio Aí, medonho. a gente pensou que você não ia contar nenhuma história triste, tá? Não, mas Fazendo isso sobre o rádio. Pelo amor de Deus. Eli, Infelizmente. as novas gerações, o que falta para as novas gerações? Cortar a internet? Não, falta o que o Beto acabou de falar, realmente ter pessoas no comando, pessoas que realmente conheçam, pessoas que talvez tivessem sido formadas ao longo desse tempo e que pudesse agora dar um encaminhamento, que nem o Frankenstein é verdade, hoje o rádio está todo picotado. Está todo picotado. Infelizmente não é o rádio que nós conhecíamos e conhecemos, né? Sabemos que ele existiu até um tempo atrás, hoje em dia, não sei se... os novos tempos da rede, da internet, das redes digitais tenham mudado, né, mas realmente o rádio Cara, não é aquele. Você rádio. se lembra? O Adoniran Barbosa cai tituando o disco dele na Rádio Globo. Então, você fala assim, pô, como é isso? Você tá brincando comigo? As mariposas, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Ele levava o disquinho para tentar tocar lá, um gênio, para você ver o que era o rádio. Mas você até foi até bem longe. Até há pouco tempo existia. Hoje o rádio passa anos sem receber um artista, porque não precisa mais, né? Mas o artista não precisa. Ele tem hoje outros meios e eu me lembro até de um japonês. Você talvez tenha conhecido. Ele trabalhava qual era a gravadora do Mamonas Assassinas? Acho que era Continental, né? Bom, você dizer que esse divulgador chega lá um dia e fala, olha, eu trouxe esse disco aqui só para você levar para casa, não ouvir não. Eu falei, mas por quê? Não, ele é meio forte, é meio pesado, mas o teu público não vai aceitar. Não, peraí, vamos ouvir. Era aquela do Passei a Mão na Bunda e Não Comi Ninguém. Aquela música, não, ouvira. Falei, eu vou tocar. Falei, não, vou. Rapaz, aí o Paulo Barbosa ouviu no rádio, ele falou assim, você tá louco? Tocou uma música daquela, eu vou colocar uma enquete, você vai ver só como você vai ser bombardeado. E colocou a enquete. Olha, o Eli tocou agora há pouco essa música aqui e tal, e mostrou tudo isso. Olha que coisa. O pessoal falou, não, Paulo, o mundo tá tão difícil, é até bom ouvir umas coisas dessas. O Paulo mudou todo o comportamento dele, falou, não, então... Luiz Fernando Malhoca. Você que sempre sorriu, fez as pessoas sorrirem. Quando você vai a um stand-up, a um show, você acha que isso está denegrindo um pouco o humor? Porque a gente sabe que a linha do stand-up é diferente daquilo que se pode fazer no rádio. Em outras palavras, por que o humor está em decadência no rádio? Você lembra daquele cara que entrou com uma metralhadora no cinema? Eu lembro quando eu já fui num show de stand-up que eu queria que aquele cara entrasse dentro do teatro, porque a vergonha ali era muito grande. Existe uma coisa que é chamada respeito. O humor, ele tem um limite, o humor tem um limite que é, eu não preciso constranger a sua esposa que está do lado para eu fazer graça para você. Então, é uma parede. Você pode falar até xixi. Dali para frente você não pode, mas se você quebrar essa barreira, você não tem mais para onde ir. Você entendeu? Então, o que aconteceu com o humor, ele escrachou de uma forma que, não estou aqui falando mal, não, eu acho que faz parte da evolução até para que volte tudo novamente ao seu lugar. Todo mundo precisa fazer isso. Você se lembra do Costinha? O Costinha foi o primeiro humorista a falar um baita palavrão no teatro e todo mundo deu risada naquela época. Legal, mas os caras não foram atrás dele.
Então, quer dizer, escrachou demais. E o humor de rádio ficou assim, é complicado porque as pessoas que hoje comandam o rádio, elas não querem humor. Elas querem ser grife. Todo mundo quer ser uma grife. Eu não quero ser, sabe? Eu quero ser Alfa FM, sabe? Aquela coisa, nem sei se Alfa ainda é. Mas é isso. Então, por exemplo, existem centenas de gente muito boa para trabalhar em rádio com humor, para deixar a coisa mais alegre. Desculpa. Para deixar a coisa mais alegre, mais. O futebol, por exemplo, que é uma coisa infinita para você trabalhar com humor, entendeu? Mas ninguém quer dar oportunidade para essas pessoas. Por quê? Não, agora a gente quer ser grife, a gente quer, sabe, falar bonito do. Não dá para falar do futebol, é uma coisa popular, sabe? Se você não colocar o humor na sua programação, ela vai ser mais uma. Porque ninguém mais. Por que ninguém mais ouve rádio? Por que a molecada foi pro podcast? Porque não atrai, tem que atrair essa molecada. Qual é a forma de atrair a molecada? Humor. Tinha muita coisa, né, no rádio antigo, tinha muito humor. Os drops, as pílulas que tinham durante a programação, elas estão sumindo, estão desaparecendo. A gente já não vê mais isso aparecer. E quando você vai citar isso dentro das rádios para fazer, existe uma barreira da parte do lado artístico, um bloqueio. Porque essa geração que entrou para tomar conta do rádio, ela tem medo. Ela tem medo, porque muita gente se deu mal tentando fazer humor e deu trabalho. Eu nunca tomei um processo, por exemplo. Nunca tomei. Eu fazia um negócio, na época, o Lula estava no auge. Hoje não pode mais brincar, tem uma frescura que não pode mais brincar com um. Eu dava aulas de inglês com o Lula. Companheiro, eu liguei, eu mandei um telegrama. Eu mandei um telegrama para Obama dizendo o seguinte: my go hand. Os caras, o que é go hand? Tá vendo? Falar inglês com brasileiro, até criança nos Estados Unidos fala inglês e vocês não falam. O que é go? Aí o Lélio falava, ir. E hand, mão. My go hand, meu irmão. E aquilo, a base um dia, olha só essa, um dia o Lulinha liga para mim, não conhecia o Lulinha, nunca tive relações com esse pessoal. Um dia liga o Lulinha para mim e fala assim, cara, é o seguinte, eu vou buscar meu pai no aeroporto, você faz uma gentileza, eu trabalho aí no Canal 21, eu trabalhava na Bandeirantes, e o Canal 21 ele fazia um programa de games. Eu vou buscar meu pai no aeroporto, quando eu te der um toque aqui no celular, você fala um elogio para mim, alguma coisa assim? Ah, tá bom, beleza. Falei, mas pedido estranho, né, meu? Aí comentei com o Carbone. O Lulinha me ligou pedindo para eu fazer um elogio para ele, que ele vai buscar o pai dele. Sabe quem é ele? É o filho do Lula. É um que tá sempre aquele tênis todo estourado, calça não sei o que lá. Tênis estourado, calça rasgada. Tinha comigo. Aí ele mandou uma mensagem. Já estou com meu pai, pode me elogiar. Eu não posso parar um pouco, mas só um minutinho, você me dá licença. Eu gostaria de parar para mandar um recado para meu filho, posso? Os caras, presidente, claro. Fabinho, pelo amor de nosso senhor, Fabinho, você é filho do presidente, bota uma roupa melhor, Fabinho. Cara, o cara ficou pé da vida, prostituto da vida comigo, mas disse que o Lula deitava. Eu já falei para você, Até isso aqui era uma brincadeira. Hoje você não pode mais brincar, porque é simples. Antigamente, o político ficava em cima do palanque e o povo aqui embaixo. Se você gostasse ou não do político, você jogava tomate ou jogava flores. Hoje não. O povo subiu junto com o político para o palco. Se você falar mal dele, eles começam a tirar coisa em você. Então não pode mais. Eu lembro o Fernando Henrique. Fernando Henrique. Eu nunca entendi uma palavra que o Fernando Henrique falou na televisão.
E eu fazia o Fernando Henrique. Os caras perguntavam, presidente, o que nós vamos fazer agora, presidente, para melhorar? É simples. Vai um para cada lado e acabou. Isso aí, Eli, conta uma coisa. O rádio popular, ele não tem a mesma abertura para o humor, né? Você teve durante a sua carreira toda alguma coisa em relação ao humor, a trazer gente do humor para dentro do rádio? Eu até, em alguns momentos, eu coloquei algumas pessoas assim, né, porque realmente quebra aquela coisa mais assim, do andamento, dá uma quebrada. E você lembra, né, o que nós tínhamos, eu esqueci o nome, ele trabalhou um bom tempo com a gente, e ele... não me esqueci agora o nome, mas ele realmente dava um colorido ao programa que a gente precisava. Eu talvez deveria ter tido um pouco mais de sensibilidade para isso e ter até, por que não, né, até descoberto algumas pessoas nesse sentido, né? Mas infelizmente passou. Então, mas ainda dá tempo, né, Beto? Dá. Dá tempo ainda. Porque a gente, quem sabe, O grande problema é que, assim, eu e vocês todos, nós somos do tempo que lacração era uma coisa que era quando você ia botar a chapa no carro. Hoje não. Todo mundo quer saber de lacração. Você sabe, tem uma coisa interessantíssima que é o seguinte: é muito difícil você encontrar alguém que goste do humor e do rádio ao mesmo tempo. Que a maioria dos humoristas, eles querem trabalhar na televisão. Então, é muito difícil você encontrar alguém que ama o rádio e o humor ao mesmo tempo. Como eu, por exemplo. Eu não presto para televisão. Eu nunca prestei para televisão. E sempre soube disso. Mas o rádio é uma... E juntar essas duas coisas, como você escreveu humor, como ninguém nesse país, você sabe disso, é a paixão mesmo. Você tem que gostar do rádio e saber dosar, porque ali tem criança de 7 anos, tem pessoas de 90 anos, tem o seu público, mas tem gente que não é o seu público, que você pode conquistar. Você falou uma coisa interessante, você gostar do rádio, porque às vezes as pessoas me perguntam, por que lá nos anos 70, nos anos Você não 80, foi pra televisão? eu não fui para televisão, até tive um momentinho aqui, outro ali, mas nunca abracei a televisão como eu abracei o rádio. E o rádio até hoje, eu me sinto, sabe, eu não me arrependo de não ter pertencido à televisão, talvez mais para um fator dinheiro. Vou te contar uma história, vou te contar uma história crítica. Tinha um cara que fazia um tremendo sucesso no rádio, chamado Barros de Alencar. Barros, né? Cismou de ir pra televisão, cair. Ninguém nunca. Porque todo mundo imaginava o Barros com 2 metros de altura, forte, bonito. Quando viu aquilo na televisão, acabou. A televisão acabou. Então é cada um no seu quadrado. O rádio. Eu digo o seguinte: se você quer usar o rádio como trampolim para a televisão, não vá para o rádio. Você tem que utilizar o rádio como um veículo que você ama. Exatamente. Senão, quando você fala da imagem, né, do bairro do Alencar até, o rádio, aquele tempo, a gente imaginava a pessoa do jeito que a gente queria. Então, a roupagem, cada um fazia uma roupagem diferente daquele personagem, daquele locutor que estava ali. A internet que mostra... Pois mas isso para mim é um erro. Porque rádio é rádio, televisão quebra um pouco da magia. Quebra um pouco da magia. Eu acho que aí é uma discussão legal. Porque assim, rádio é rádio. O cara quer viajar. O cara quer escutar o Pelé falando, ou o Cid Moreira. Ele quer imaginar o Cid Moreira falando uma bobagem. Um dia, João olhou para Pedro e disse: será que aqui tem chiclete? O cara vai falar, porra, o Cid jamais falaria isso. Essa é a magia do rádio. Quando você quebra a magia com imagem, vira outra coisa. Deixando a imagem de lado. Desculpa, Não. Deixando a imagem de lado, é importante a gente tocar, é uma discussão do rádio, que quando surgiu a TV, o rádio vai morrer.
o rádio não morreu. Depois surgiu a internet, o rádio vai morrer. O rádio não morreu. E hoje a gente estava fazendo uma discussão aqui, antes da gente estar fazendo um encontro aqui, sobre o que como o rádio está sendo ouvido pela internet também. Também. Ele está sendo muito ouvido pela internet. Porque as pessoas querem ouvir rádio, não querem ver televisão. Exatamente. Eu sinto isso realmente de maneira bem clara. Por exemplo, algumas dessas cartas, eu já tenho quase 2.000 cartas publicadas no YouTube. O YouTube basicamente é vídeo. E no caso é só áudio. Então eu só narro as histórias. Aí eu fiz umas 3, 4 cartas ao longo, eu transformei elas em filmes. Antes de colocá-las no ar, eu filmei. Rapaz, o resultado é quase zero. Eu só entro só para narrar alguma coisinha, para fazer aquele entrelaçamento entre as cenas e outras. Não vai. Então as pessoas querem ouvir no rádio, querem ouvir o Eli Corrêa. Não adianta, isso aí já está claro. Tem que ser ao vivo. Ao vivo. Aí já no YouTube é difícil. Não, agora no rádio. Mas no rádio. As pessoas querem ouvir. No rádio, o Eli Corrêa ao vivo. E uma outra coisa, eu fecho as cortinas, fecho porta, não deixo ninguém, nem na técnica e nem no estúdio. Ali sai todo mundo para que eu possa narrar a carta da maneira que eu imagino. E o YouTube é a mesma coisa. Eu não apareço. E nas vezes em que eu apareci, que nem eu disse, fiz filmes, foi negativo. As pessoas querem ouvir o Eli Corrêa, querem ouvir a voz do cara narrando, mas eu não mostro, nem eu narrando. É tudo fechado, sabe? E é isso aí o que o Beto falou. A magia do rádio, ela está nesse detalhe, no mistério, né? É um atalho, porque na prática o que o YouTube permite? Permite ouvir o filé mignon do Eli Corrêa várias vezes, várias histórias, quantas vezes quiser, na hora que quiser. Isso é uma característica de internet. Sim. Diferente do rádio, que tem o imediatismo, tem o ao vivo, tem no ar. Então assim, eu quero passar a tarde ouvindo Que Saudade de Você. Eu tenho lá 2.000 histórias, é só deitar e acender o cigarro de paia. É verdade. Mas essa é a grande razão do rádio. E esse é o grande mistério, o grande segredo do rádio. É isso aí. Diretamente do nosso balcão, Sérgio Cunha, do bar. Uma questão, voltando para o mercado, pensando no mercado, é o seguinte: o bolo publicitário indicava que tinha TV, jornal, revista, rádio, outdoor e tal. Em um determinado momento, jornal e revista passam para trás do rádio. O rádio fica na frente, permanece com a sua importância. Quer dizer, houve uma migração por causa de outras tecnologias, mas o rádio continua tendo o seu valor e superou clássicos como o jornal, né? Nós temos grandes jornalões no Brasil, grandes revistas tínhamos, e o rádio tem um bolo publicitário de valor expressivo, né? Isso é o conteúdo, é o talento que leva o rádio a manter esse tipo de coisa. E o Beto, acho que viu aí na vivência dele lá nos Estados Unidos, a força que tem a web fazendo a presença de audiência, né? O rádio no carro, quer dizer, são valores que não são realmente bem percebidos, mas que dão a dimensão da força, né? Eu deixo... a gente teria um programa de 1 hora. A gente já está com 1h30 e teria mais umas tantas, mas tem uma hora que precisa fechar o bar. Né? Às vezes a gente precisa fechar o bar. O querido Serginho Leite tinha uma frase que diria: enquanto há gelo, há esperança. Vamos lá, que assim, vamos fazer uma rodada final com os nossos dois queridíssimos, e eu acho que a gente precisa rever, fazendo aqui já a discussão no ar. A gente tem muita história, esse povo tem muita gente com... Bom, enfim, vamos fazer um encerramento. Eli, o futuro do rádio para você, valendo 3 minutos. Olha, o futuro do rádio para mim, ele continua sendo esse rádio o qual eu faço com amor, com dedicação, e acho que não poderá ser diferente. No dia em que eu não for tão focado, tão determinado como ainda sou, depois de 55 anos de rádio, eu acho que então perderei o rádio perderá relevância para mim e eu automaticamente perderei também a relevância para o rádio. Então eu acho o seguinte, que para mim o rádio será eterno,
porque hoje, mais do que nunca, ele também vai se adaptando no meu modo de pensar nas novas tecnologias, quer dizer, ele não está realmente paralisado, ele vai se adaptando, e com isso aí vai mantendo dentro do possível um número de ouvintes, que hoje se divide, claro, se está pulverizado com a rede social, a própria televisão já existia, mas eu acho que ainda ele sempre será pertinente a qualquer momento que a gente viva. O fato que quando acontece, o fato de você sendo noticiado, o fato de você poder ouvi-lo sem ter que se ocupar de outras coisas, você pode continuar fazendo realmente aquilo, sem que você tenha que parar, ou isso é uma vantagem do rádio. Então, para mim em particular, o rádio continuará sendo, porque na minha concepção é um veículo eterno. E desde quando foi criado até os dias de hoje, tem sido o grande companheiro, o grande amigo das pessoas. Aliás, Roquete Pinto dizia, né, que o rádio, entre outras frases que ele falou, o rádio era o jornal dos analfabetos, né, daqueles que não sabiam ler. O rádio ainda continua sendo, tanto das pessoas letradas, como ainda, nesses rincões do país, é muito grande, das pessoas ainda não alfabetizadas. Então o rádio é um grande amigo, grande companheiro, que faz com que as pessoas possam se sentir abraçadas. É isso aí, e não solitárias. E por falar em analfabeto, eles estão hoje em posição, às vezes, importante, né? Bom, mas enfim, vamos lá. Beto Hora, vale a pena tentar formar jovens para fazer humor de rádio? Vale, porque enquanto existir isso aqui, microfone e um cara apaixonado pelo rádio, não interessa onde o rádio vai estar, ele pode estar na web, no satélite, nas nuvens. Enquanto tiver microfone e um cara apaixonado, ninguém supera a agilidade do rádio. Eu escutei primeiro no rádio. A notícia que chega primeiro, ela vai para o rádio. Então, depois é que vão produzir para botar na televisão, mas ela já está velha. O rádio é muito ágil. Enquanto tiver um microfone e um cara apaixonado por rádio, não existe morte para o rádio. Esse momento de paixão, para mim, tá bom para a gente dar um fecho, né? A gente precisa falar mais uma vez, né, que os salgadinhos Dedê informam a hora certa, e a cerveja Quincas, que eu quero descobrir, inclusive, que eu só estou vendo vocês bebendo aqui, eu estou na aguinha para conduzir, daqui a pouco a gente vai fazer, aí não era uma coisa de rádio, é uma coisa de televisão, chamava Almoço com as Estrelas, que era um programa da Lolita Rodrigues. Você é casada com o Antônio Carlos de Jogafe? Ela falou, não, só com Antônio Carlos. E o Ayrton Rodrigues foi o que deu uma televisão a cores de presente para o Giancarlo, que era um cantor cego. Mas, enfim, fora isso, ele ficava entrevistando e tinha o pessoal que ia lá para comer. Né? Tinha gente que não estava tão bem na fita, ia lá para almoçar, ia pegar, bater um rango e tal. E aí chegava o Ayrton Rodrigues entrevistando, como é que está a sua carreira? Não, tá tudo bem. Porque toda hora, por exemplo, tinha lá um cantor chamado Francisco Egídio, que eu amanheço pensando em ti. Bolou, fedeu, tava lá, ele só na comida. Então, assim, a hora que terminar, a gente vai atacar nos salgadinhos, vamos atacar na cerveja. Vamos terminar, chefes? Vocês enriquece demais esse nosso projeto, que é o Bar Bons Amigos do Rádio. E em breve a gente já está lançando e vamos dar continuidade nesse programa e gostaria que vocês nos acompanhassem e fizessem parte desse grupo. Claro. Faço o convite, sei que o Roma, o Sérgio, o Nilo, que não está com a gente aqui hoje, que também é um dos fundadores do bar, o Mallorca, então gostaríamos de convidá-los a fazer parte desse grupo, porque esse grupo vai estar sempre tentando defender o rádio, porque nós somos, como o Beto disse, apaixonados por esse meio.